Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, o seguinte: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meu irmão, minha irmã, no livro de Jeremias, Deus nos fala por meio do profeta sobre questões profundas da natureza humana. E no versículo 9 de Jeremias 17, somos alertados sobre o estado do nosso coração. E no versículo 10, Deus nos revela a sua autoridade e capacidade de sondar as intenções mais ocultas do ser humano. Gostaria de, juntamente com você, examinar esses versículos com bastante atenção, para que possamos entender melhor a condição do coração humano e como Deus, em sua sabedoria, lida com isso. Pois bem, Jeremias 17:9 começa com uma afirmação impactante e declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O profeta nos alerta sobre a verdadeira condição do nosso coração, ou seja, ele é enganoso. Isso significa que nosso coração, a nossa vontade e nossos desejos podem nos levar a acreditar em ilusões, nos enganando acerca das nossas verdadeiras intenções e até mesmo no que é bom para nós. O coração aqui apresentado na palavra de Deus, o coração em termos bíblicos representa o centro de nossas reações, de nossos pensamentos, nossos desejos e decisões. Não se trata apenas de um órgão físico, mas de uma realidade mais profunda sobre a nossa natureza humana. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, ela está se referindo à nossa tendência a enganar a nós mesmos. Pois é, muitas vezes nós pensamos que nossas ações são motivadas por boas intenções ou sentimentos puros, mas a realidade é que o nosso coração está corrompido pelo pecado e pode nos levar por caminhos errados sem que muitas vezes o percebamos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos capítulo 7, quando ele expressa a luta interna, o conflito interno que ele sentia entre o bem que queria fazer e o mal que acabava fazendo. Isso mostra a dualidade da nossa natureza humana. Nós somos inclinados a errar e a nossa percepção de nós mesmos nem sempre reflete a verdade sobre quem de fato nós somos. Se o apóstolo Paulo passar por um conflito existencial como esse, imagine nós, meros humanos. Esse versículo também diz que o coração é perverso. O termo perverso significa algo corrompido, distorcido. Não se trata de uma simples fraqueza, mas de uma inclinação natural para a desobediência e a rebeldia contra Deus. Olha, desde a queda de Adão, lá no Éden, a nossa natureza foi marcada pelo pecado e a nossa tendência foi e sempre é de buscar as nossas próprias vontades, muitas vezes afastando-nos da vontade de Deus. Mas a gente chega no versículo 10, e no versículo 10 Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui nós vemos a resposta divina ao engano do coração humano.
Embora o coração seja enganoso, Deus está dizendo que Ele é perfeito, Ele é santo, Ele tem um conhecimento profundo e infalível do nosso interior. Ele não se deixa enganar pelas aparências, nem pelas nossas justificativas ou desculpas. Deus é o único que conhece verdadeiramente os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ele é quem esquadrinha o coração, ou seja, Ele examina minuciosamente o nosso interior, o nosso homem interior. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele conhece não apenas as nossas ações externas, através de nossas atitudes, mas também as intenções e motivações que nos movem, que estão lá no nosso interior. Aquelas que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos entender. Deus, com essa palavra, está declarando que não se limita àquilo que mostramos ao mundo, mas Ele vê o que está no fundo do nosso ser. Essa verdade pode nos gerar um certo desconforto, pois muitas vezes tentamos esconder os nossos pecados ou justificar as nossas falhas. Porém, a grandeza dessa revelação é que Deus nos conhece por completo. E isso não é motivo para medo, mas sim para confiança e arrependimento. Aqui nós vemos que, através desse versículo 10, que Deus conhece o nosso coração e é também aquele que oferece perdão, graça e transformação. Além disso, esse versículo 10 nos ensina que Deus age conforme os frutos das nossas ações. Pois é, Ele não somente conhece o nosso interior, mas Ele também vê os resultados das nossas escolhas. Ele recompensa ou corrige de acordo com as decisões que nós tomamos, sempre com justiça e com misericórdia. Como diz em Gálatas 6, versículo 7, que declara: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que fazemos, em última instância, é uma manifestação do que está no nosso coração. Agora, meus queridos irmãos, que nós já entendemos o que esses dois versículos nos ensinam sobre o coração humano e sobre o conhecimento de Deus, vamos refletir sobre algumas aplicações práticas que podemos tirar desse pequeno texto bíblico para as nossas vidas nos dias atuais. Primeiramente, nós precisamos de um exame diário do nosso coração. Isso se faz necessário. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso e que as nossas intenções nem sempre são puras, nem sempre são as melhores. Por isso é crucial que façamos um exame diário de nossas motivações, de nossos pensamentos e ações. A cada dia devemos pedir a Deus que nos revele o que há em nosso coração. Como o salmista disse no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Devemos fazer sempre isso, com a autoavaliação de performance espiritual. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele pode nos ajudar a identificar áreas de pecado e nos dar a graça de nos arrependermos e nos alinharmos novamente com a sua santa e soberana vontade. A segunda coisa que podemos trazer como aplicação para nossas vidas é que nós não podemos confiar plenamente em nossos próprios sentimentos. Não, o mundo diz, deixe que seu coração fale. Ora, se o coração é enganoso, devemos ser muito cuidadosos ao confiar plenamente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Eles podem nos levar a decisões precipitadas, decisões erradas. Isso não significa que devemos ignorar as nossas emoções, mas sim colocá-las sob o filtro
da palavra de Deus e também da vontade de Deus e da orientação do Espírito Santo. Quando nós buscamos direção em Deus para tomarmos nossas decisões, Ele nos dá discernimento e sabedoria para que possamos tomar as alternativas justas. Terceiro ponto, Deus é o único capaz de transformar o nosso coração. Dado que nosso coração é perverso e enganoso, precisamos reconhecer que nós não podemos confiar em nossa própria força, para mudá-lo. Apenas Deus, por meio do Espírito Santo, pode transformar o nosso coração. No livro de Jeremias, capítulo 24, no versículo 7, diz: "E dar-lhe-ei um coração para me conhecer, que eu sou o Senhor." A transformação que Deus realiza em nós é muito profunda e nos torna novas criaturas em Cristo, com um coração regenerado e renovado. Um outro ponto interessante é que Deus julga as nossas ações com justiça. Se Deus conhece a cada um de nós, isso significa que Deus não conhece apenas nossos corações, mas também as nossas ações. As consequências de nossas escolhas são justas e são baseadas naquilo que nós semeamos. Quando nós vivemos de acordo com a sua vontade, podemos ter a certeza de que Ele recompensa a nossa fidelidade. Quando nos desviamos, Ele nos corrige, sempre com o propósito de nos restaurar. Esse é o propósito de Deus sempre querendo nos trazer para junto dele. Concluindo, meus queridos irmãos, Jeremias 17, 9, 10, esse texto tão impactante nos revela uma verdade poderosa sobre o nosso coração e sobre o caráter de Deus. O nosso coração é enganoso, cheio de inclinações para o mal. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos entender as suas intenções. Porém, Deus nos conhece profundamente. Ele esquadrinha o nosso coração e é capaz de transformar as nossas vidas. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, devemos aprender a viver com humildade, buscando sempre a orientação de Deus, permitindo que Ele revele o que está em nosso interior e nos guie por seus caminhos. Que possamos confiar no Senhor, confiar integralmente, sabendo que Ele, que conhece todas as coisas, nos ama e deseja nos conduzir à verdadeira justiça e santidade. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa caminhada e nos ajude a viver segundo o seu coração. Eu desejo a você e a sua família um maravilhoso domingo, debaixo da orientação da potente mão do Senhor. Deus nos abençoe.